Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco o vereador do PL, Pedrão Moleri. Olá, vereador, seja bem-vindo pela segunda vez aqui no programa. Obrigado, Maurício. Realmente é um prazer a gente estar aqui nesse programa importante para a cidade de Itajaí, onde nós podemos falar um pouco de tudo aquilo que a gente faz, dos anseios da sociedade, das necessidades. Então, realmente é muito bom e é muito prazeroso poder estar aqui participando. O senhor trabalhou muito para a construção de uma lei para o cabeamento de Itajaí. Hoje, essa legislação já está em vigor, porque foi aprovada, é a Lei número 7.780 de 2025, e ela trouxe alguns avanços que se refletem em toda a infraestrutura de cabeamento. Mas um dos reflexos é a parte estética. Mas eu pergunto para o senhor, quais outros avanços já podem ser percebidos com essa legislação, vereador? Esse é um problema que, como trabalhador da Celesc, eu vivia no meu dia a dia. E, eleito vereador, foi uma das primeiras coisas que eu pensei em como tentar achar uma solução para ajudar a cidade a ficar mais bonita, a ter menos poluição visual e mais segura, porque muitos acidentes acabam ocorrendo por causa desse cabeamento solto pelas ruas. Foi nessa obra da Marcos Conder, onde sugerimos à prefeitura passar o cabeamento de telecom, né? É importante a gente falar que são só telecom, são os cabos de internet e isso, passar toda a estrutura subterrânea, deixar ela lá enterrada, para que as operadoras pudessem utilizar a rede subterrânea. Infelizmente, a legislação que nós temos hoje no país é que a obrigatoriedade deles é usar a parte aérea dos postes, eles podem usar essa aérea. Então, nada fazia com que eles obrigassem eles a usar a infraestrutura subterrânea. Foi aí que, então, nós pensamos em fazer essa lei que obrigasse eles que aonde existisse, né, já esse cabeamento subterrâneo, eles fossem obrigados a utilizar. Isso, passando ali na Marcos Conder, a gente já vê a diferença que fez para a cidade, a segurança que traz, a beleza, ficou um visual muito mais limpo. Com certeza vão ser menos problemas nas residências, porque muitas vezes acaba ficando sem internet por causa de acidentes, então a rede subterrânea também traz essa segurança e foi um ganho para a cidade, sim. O executivo, sempre que quiser fazer agora um rebaixamento de rede, sempre que ele for mexer numa rua, ele pode já fazer essa infraestrutura, que é uma infraestrutura muito mais barata que a elétrica. O problema da rede subterrânea elétrica é que ela é uma rede subterrânea muito cara. Então, mais para telecoms já não precisa de tanta técnica para fazer. Então, ela se torna mais barata. E o governo achou muito boa a ideia e já está pensando em fazer isso ali na Rua Tijucas. Então, deve ser o próximo projeto que vai sair. E, com certeza, nós vamos ter muitas ruas aí onde elas vão começar a jogar toda essa rede para baixo da terra. As ruas do centro serão as primeiras contempladas ao longo dos anos. Mas esse novo modelo de gestão do cabeamento, ele também vai chegar aos bairros? Ele vai chegar onde o executivo desejar, Maurício. Quem faz essa estruturação é o executivo, é a prefeitura. Então, aonde ela for mexer, que a intenção dela agora é mexer na Rua Tijucas, a gente já andou conversando, então eles já devem transformar toda essa rede ali também subterrânea e, dependendo da rua que eles forem fazer essas manutenções, que eles forem, eu acredito que essa infraestrutura também já vão começar a fazer, claro que nas avenidas mais importantes num primeiro momento e depois sim para as ruas que entram nessas avenidas, nas ruas mais dos nossos bairros. Mas, com certeza, é demorado, é claro, isso acaba encarecendo, isso é importante a gente lembrar que
encarece O então, serviço, o talvez serviço chegue lá na conta do serviço contratado. Exatamente. Não, com certeza, né? Quando você vai fazer uma licitação que você exige que se faça essa infraestrutura, ela sai mais cara. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas a Marcos Conder já é um modelo. Eu tenho vereadores de outras cidades, eu tenho prefeitos de outras cidades que já entraram em contato para querer saber como é que era a lei, como é que funcionava. Tem bastante gente interessada. Foi bem bacana, assim, é uma lei única no Estado. A Celesc despertou interesse também em espalhar isso pelo município, então eu acredito que nós vamos ter bastante ganhos, não só em Itajaí, mas em todo o Estado. Da última vez que a gente conversou, vereador, a gente falou a respeito da rua Hercílio Luz, onde todo o cabeamento, inclusive o elétrico, já é subterrâneo. Já é. Essa pode ser, no futuro, uma realidade de outras ruas do município de Itajaí? Quais os desafios para que isso aconteça? São financeiros ou também tem outros pontos a serem vistos? Maurício, assim, esse é o grande desejo de todo mundo, do prefeito, do vereador, do governador, Não só de Itajaí. inclusive da Celesc, não só de Itajaí, de todos os lugares. A rede subterrânea ela é a melhor rede possível, é a mais segura, ela não está exposta a todas as intempéries que a gente tem, a tempestades, então vai com certeza garantir uma energia de muito mais qualidade para o consumidor final. Mas infelizmente ela é uma rede muito cara. É uma rede que acaba se tornando aí 6, 7 vezes mais cara que uma rede aérea. E a ANEEL também, ela acaba não reembolsando isso até pelo preço. Então, essa de grande dificuldade. A Marcos Conder, num primeiro momento, ela tinha uma vontade de fazer esse rebaixamento também da rede elétrica, mas ela ia aumentar em quase 50 milhões o valor da obra, onde o poder público resolveu não fazer essa parte da elétrica e investir-se esses 50 milhões em outras coisas. Vereador, as empresas operadoras desses serviços que utilizam o cabeamento estão se adaptando, até considerando que muitas delas são empresas multinacionais, algumas um pouco menores, mas que elas também às vezes não atuam diretamente no município, elas contratam terceirizados e muitos problemas aconteceram ao longo dos anos nesse sentido. Como é que está todo esse processo? Muitos problemas acontecem todo dia. Para te teres uma ideia, nós temos de Bombinhas a Barra Velha 90 empresas cadastradas para usar esse nosso posteamento. Então, é uma grande quantidade de gente a querer usar isso. Muitas vezes tu deixa um fio velho lá e passa o novo e não tira o velho. Então, e quando tu passa clandestino? Então, assim, é uma rede hoje muito complicada. A poluição é muito difícil e é muito difícil, às vezes, identificar esses problemas. Tu não podes cortar, porque tu podes estar cortando um estabelecimento médico, pode estar cortando um hospital, pode estar cortando uma empresa, pode acabar trazendo um prejuízo para alguém. Então, o corte ele não é permitido. Ele é permitido identificação, a gente chamar, e tem todo uma logística para que a gente possa realmente cortar essa questão da internet. Tem que ser avisado com 30 dias. É difícil, é uma luta complicada. Mas a Celesc é responsável pelo poste. A Celesc, ela aluga toda essa rede, ela é a responsável, ela que tem que fiscalizar. Mas muitas vezes, quando eu chego num poste desse, mais da metade não está identificado, mais da metade a gente não sabe quem é, então tu não consegue chegar nas pessoas, né? Então, esse é o grande problema que a gente encontra. Pedrão, hoje você está em qual cargo na regional da Celesc? Eu sou o gerente regional. O gerente regional. Além do serviço que a Celesc na região, aqui em Itajaí, está tendo, você acredita que pode também intensificar o serviço dentro do Poder Legislativo e ter novas ideias e propostas de regulamentação para ajudar o Executivo a ter normas e diretrizes claras assim, de como ocupar os espaços urbanos com essa prestação de serviços, ou com essa lei do cabeamento ela já praticamente resolveu 90%? Não. Eu acho que a lei do cabeamento ela veio para resolver 80%, né? Porque é importante primeiro salientar que a gente tem que ter a rede e a estrutura lá. Então ninguém é obrigado a fazer aéreo se tu não tiveres a estrutura. Mas ela veio sim para melhorar bastante. Muitas vezes
O poder público tinha essa dificuldade em obrigar eles a ir para baixo da rede, para a rede subterrânea, e não conseguiam pela legislação que nós temos aí. Mas é um ganho, sim, a gente com certeza vai ter resultados que vão deixar a nossa cidade mais segura e mais bonita. E afeta também, reduz acidentes elétricos também, essa Muitos dos nossos problemas da Ancelesc, eles se dão porque o caminhão engatou no fio do telefone e aí puxou, e aí veio o poste junto, e aí puxou o ramal de entrada lá do consumidor. Nós temos muitas ocorrências nesse sentido. Nós temos muitos caminhões andando na nossa cidade, e isso acaba fazendo com que eles andem em ruas, às vezes para escapar do movimento, onde a altura de algum fio às vezes não está um pouco mais baixo, e isso leva e arrebenta a poste. Então isso com certeza vai ajudar bastante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PL, Pedrão Moleri. Bom, vereador, a experiência de décadas de atuação na Celesc também levou o senhor a trabalhar na consolidação, na aprovação de uma outra legislação para Itajaí, e essa é com relação às pipas. A Lei número 7.795 de 2025 criou novas regras para a soltura de pipas de Itajaí. E aí eu pergunto para você se estão surtindo efeitos essas novas regras, se as pessoas que praticam a soltura de pipas se adaptaram, aceitaram. Como é que está essa situação, vereador? Essa regra, Maurício, ela surgiu de uma necessidade da cidade em ter mais segurança também, porque as pipas elas vinham trazendo muitos acidentes na nossa rede elétrica, muitos acidentes com motos, né? A gente via aí cada vez mais acidentes mais sérios. Houve um grande aumento dos autopropelidos na cidade também. Então isso tudo começou a tornar a cidade frágil no quesito linha de cerol. Nós tínhamos muita linha de cerol por aí e a qualquer momento alguém podia estar se machucando, alguém podia estar levando um choque, um fio desse podia estar caindo em cima de alguém, coisa que aconteceu. Nós tivemos aí um acidente com um menino de 8 anos de idade, que ele nem soltando pipa ele estava assistindo e em dado momento o fio arrebentou, caiu em cima dele, ele se queimou bastante com o fio de energia elétrica e isso acabou gerando uma discussão grande aqui também na Câmara de Vereadores, né? Vieram os pipeiros, vieram muita gente discutir isso aqui e eu naquele momento, até me lembro, trouxe um rolo de fio para cá para mostrar tudo que um simples fio daquele de algodão fazia num cabo de rede da Celesc e como que aquilo podia prejudicar e fazer um cabo daquele romper. Diante disso, não nos restava, se surgiu ali várias discussões de distância, de como fazer, como não fazer, ou em área pública não podia, ou só... Então, não adianta. Nós estamos, sempre que vamos soltar uma pipa, nós vamos estar próximos de uma rede elétrica e se essa pipa for cortada, como eles dizem no linguajar deles, esse fio vai cair no meio da rua, vai por mais longe que esteja e vai acabar machucando alguém também. Diversas figuras políticas, agentes públicos
participaram da discussão junto com a comunidade. E o senhor, no fim, ficou como a figura, o chato, o carrasco, porque a lei é restritiva, é 500 metros de distância, e isso dentro da cidade é um espaço inviável. Proíbe, exatamente. Ou seja, proíbe a soltura de pipas na cidade. Como é que foi trabalhar com tudo isso e conseguir também convencer todos os envolvidos de que não, nós temos que fazer assim porque vai trazer a segurança? Foi difícil. No começo, as reclamações foram muitas e muita gente conversando para que não fosse desse jeito, mas não tem solução. Não tem. Não tem como soltar pipa a 100 metros de um poste. Quando esse fio cair, ele vai cair lá em cima do poste, essa pipa vai acabar se enrolando lá no poste e vai acabar trazendo todos os problemas. E eu quis chamar isso para mim, sim. É importante, Maurício, às vezes, quando tu eres vereador, tu tens que tomar, muitas vezes, algumas atitudes também antipáticas para um determinado tipo de público. Infelizmente, aquilo não cabe mais na nossa cidade. A gente não tem uma cidade que ela cresce a olhos vistos, então a gente não pode mais ter nas ruas esse tipo de situação que traz uma insegurança para a nossa população. Então não teve como, a gente teve que proibir, é difícil o controle, a gente sabe, mas hoje nós temos uma ferramenta que permite, sim, eu chegar lá, pegar a sua pipa, tirar a sua linha, o seu cerol, multar até um pai por estar deixando ele ali, está fazendo esse ato hoje que é realmente perigoso. Então, não teve como eu não ser o vilão da história nesse momento. E mesmo como um novato, porque fazia poucos meses, 3 meses que o senhor estava aqui, 2 meses. Exatamente, e assim... muitos conselhos, muitos me aconselharam, não, Pedrão, calma, não é por aí, não é bem isso. Mas não foi para isso que eu vim, Maurício. Eu vim para tentar fazer da nossa cidade uma cidade melhor para todo mundo. E também da parte técnica não havia escolha. E aí, na parte técnica, quando o meu pessoal me chegou na empresa, eles me disseram, Pedrão, poxa, tem local aqui que 30% da queda de energia se dá devido às pipas. Tu estás com isso na tua mão agora, tu tens que fazer alguma coisa. E foi aonde daí eu realmente me vi nesse posicionamento, mas foi melhor para todo mundo. Eu acredito que já diminuiu bastante, eu até vou fazer esse levantamento para ver como é que estão as nossas notas de reclamações com referência à pipa, para ver qual foi o percentual que isso está refletindo lá. Vocês têm relatório disso? Sim, eu tenho todos esses relatórios, eu vou fazer isso. É bem interessante mesmo, foi uma boa ideia. Importante trazer na sessão. E o mais legal é que a gente saiu do inferno e fomos, vamos assim dizer, para o céu. Porque não me bastou proibir. Aquilo me incomodou, essa questão de ter pessoas que não estavam gostando disso. E aí eu conversei com o Robson e disse, Robson, não basta só a gente proibir, nós agora vamos ter que achar um local para que esse pessoal possa brincar, possa soltar sua pipa, possa levar o seu filho, possa fazer os campeonatos que eles tanto gostam. E a gente começou a olhar Itajaí de cima. Fomos para o Google Maps e começamos a ver aonde que nós tínhamos alguns terrenos longe da fiação elétrica. Também não adianta eu ter um terreno ali no Cidade Nova, no meio, e a 100 metros eu ter a fiação elétrica. Achamos o terreno lá próximo do Elume, que faz parte daquele conglomerado que o Elume tem ali, e tem uma área grande. Chamamos todos esses pipeiros, vamos lá conhecer o local para ver o que vocês acham, o que vocês não acham. Nós fomos até lá, a receptividade foi a melhor possível, eles gostaram bastante. Naquela época, isso já foi, nós estamos em novembro, outubro, foi no final de setembro. O prefeito esteve junto, conversou com todo mundo gostou bastante e já o terreno já está preparado. A Secretaria de Obras já terraplanou todo, ele tinha alguns buracos, era uma área grande que tem lá, que corresponde a quase 3 campos do Bacilho, para ter noção do tamanho da área. E ali vai ser o próximo pipódromo de Itajaí. Vai ser feito infraestrutura ao longo do tempo? O primeiro pipódromo do estado de Santa Catarina vai ser feito aqui em Itajaí. A infraestrutura é uma área aberta e eles vão botar banheiros químicos. Então vai ter os banheiros químicos e vai ter a área aberta. E ao longo dos anos vai mudando, de repente vai virando outras... O acordo feito ali, Maurício, foi que em algum determinado momento
talvez aquele tivesse que sair dali. E ir para outro Porque lugar. a hora que o Elume começar a alavancar todos os negócios que ele tem para alavancar, com certeza essa área vai precisar ser utilizada, mas eles estão de acordo, então a gente vai sempre estar atrás, achando uma outra área, correndo atrás, para que eles possam brincar e isso não acabe de uma vez aqui em Itajaí. Essa ideia de ser o primeiro pipódromo de Santa Catarina, isso aí também tem uma certa repercussão de política pública de lazer, Exatamente. né? Com responsabilidade. Exatamente, isso repercutiu muito bem. Tive também contatos de outras cidades, de outro... por incrível que pareça, uma das coisas que eu descobri é que os pipeiros, eles são muito organizados. Eles têm várias associações, vários grupos que se conversam e eu comecei a receber já mensagens de navegantes de Balneário Camboriú, de Itapema, de Tijucas, várias regiões começaram a perguntar como é que isso funcionava, como é que não funcionava e para mim foi surpresa também ser o primeiro pipódromo. Eu pensei que já existia, mas os outros que existiam não eram oficiais e esse vai se tornar realmente o primeiro pipódromo oficial do estado de Santa Catarina. Bacana, né? A gente acaba fazendo uma lei que proíbe aquilo na rua, mas tu trazer a solução para que as pessoas possam realmente brincar e com responsabilidade e segurança. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco aqui no estúdio o vereador Pedrão Moleri, do PL. Bom, vereador, segurança pública. O senhor tem feito uma interlocução entre o governo do estado, o município de Itajaí e as comunidades do interior com relação à crise de segurança pública que o interior aqui enfrenta. Eu pergunto para você, é percebível a sensação de medo e pânico com as ocorrências? Maurício, assim, o interior foi uma região que ganhou o meu coração nas eleições. Eu sempre gostei do interior e as eleições acabam levando a gente, né, por caminhos muitas vezes nunca percorridos. E o interior, muita coisa eu acabei conhecendo, muita gente... o meu coração até enche de alegria de falar da sinceridade, da honestidade, do caráter que o homem do interior tem. E isso acabou, como eu te falei, ganhando o Pedrão, ganhando o vereador Pedrão, e eu ganhei muitos amigos, acabei conversando com muitas pessoas, acabo participando bastante das festas agora do interior, me faço bastante presente. E a realidade da nossa cidade, hoje, está assustando o interior, porque a nossa cidade hoje está crescendo para o interior. A gente está vendo tudo que tem de crescimento, de moradia, tem que ser para o outro lado da BR. A gente não consegue mais fazer isso do lado de cá devido, né, à grande população que nós já temos. Então esse crescimento para o outro lado da BR, como a gente diz, para o interior, acaba trazendo também os maus elementos, acaba trazendo tudo aquilo que o crescimento às vezes traz junto. E a gente começou a receber, sim, muita reclamação de roubos frequentes, de muitas praças tomadas às vezes por pessoas vendendo drogas, por som alto, carros em alta velocidade, muitas reclamações. Eu comecei a ficar impressionado com isso. E a reclamação o poder público demora para chegar lá.
né? Tu sofreu um assalto, muitas vezes tu não tem sinal de internet para fazer a ligação, isso é um problema que também eles têm, então tu precisa ter um sinal de internet ou ter um telefone fixo, que é cada vez mais difícil hoje, a gente ter um telefone fixo, e isso estava trazendo uma insegurança, e devido a isso eu resolvi sim chamar a Guarda Municipal, chamar a Guarda de Trânsito, chamar a Polícia Militar, conversei também com a Polícia Civil, mas infelizmente o Colato não estava no dia, não pôde se fazer presente. Buscamos lideranças do interior, secretária de obras também estava lá. Foi uma reunião muito proveitosa, onde a gente colocou frente a frente, Polícia Militar, Guarda Municipal e pessoal, os líderes do interior. E onde foram expostos todos os problemas. Muitas vezes, alguns problemas se dão até pela falta de comunicação do ocorrido no interior. Eles não registram o boletim de ocorrência, aí a polícia não tem o dado para informar. Exatamente isso. O próprio comandante Ciro, que estava lá, disse, olha pessoal, quanto mais ocorrências vocês relatarem para nós, maior a nossa força de apelo para que a gente tenha uma equipe por mais tempo lá. Então, foram explicados esses caminhos, como fazer, e também foi prometido bastante coisa, no sentido de ações rápidas, que seriam começar a fazer algumas blitz, começar a fazer umas rondas com mais frequência. Lá no interior, no quilômetro 12, tem um policial que fica lá 12 horas por dia, então ele já dá uma atenção. Eles queriam que isso se estendesse a noite toda, mas o efetivo hoje da polícia acaba impedindo isso. Acreditamos que se esse efetivo aumentar, a gente consiga botar lá alguém 24 horas, mas algumas ações já começaram a ser tomadas. E o mais importante de tudo é tu colocares lá os líderes frente a frente para que essas trocas de ideias aconteçam e às vezes surgir uma solução para todo mundo. Vereador, outra questão que eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho para a gente é com relação às emendas parlamentares, porque o senhor está tendo a oportunidade nesse ano de fazer as escolhas baseado em alguns critérios de necessidade. Parte das emendas são para a saúde, são já para serviços públicos estabelecidos. Mas a parte para as entidades, como é que o senhor tem definido os critérios para poder enviar as emendas impositivas? Isso foi uma grande surpresa para mim, não que eu não sabia, eu sabia da existência delas, é claro, mas quando elas começou aqui essa onda de para quem dar as emendas, esses gabinetes dos vereadores aqui, é impressionante o que circula de gente aptos a serem ajudados por essas emendas. É muita gente. É muita entidade e quisera eu ter 10 vezes mais do que eu tenho para poder fazer emendas e ajudar todo mundo. Como tu bem falou, a gente tem uma divisão aí, esse ano cada vereador teve R$1.053.000 para distribuir, metade desse valor para a área de saúde, inclusive um exemplo de uma emenda dessa foi nós doamos R$100.000 para a área de odonto, comprar um raio-x digital, que eles só tinham aqueles mais antigos, então comprar esse equipamento, que eu acredito até que já deva ter sido comprado, para nós ir lá ver esse aparelho mais de perto. E outras emendas, a gente acaba doando para o Asilo Dom Bosco, na questão de saúde, para a Casa Biel, a gente Marieta, o Marcílio a gente ajudou. Um setor que eu gosto de ajudar é o setor de esporte, é um setor que tira muita criança da rua. Então, tentando me lembrar quantas emendas foram, 10 ou 12 para esporte. Então, assim, a emenda ela é necessária, ela acaba trazendo uma possibilidade de a gente ajudar muita gente que às vezes precisa de ajuda e não tem de onde vir. Então a gente distribui aqui, um pouco lá. Os vereadores se unem também no sentido de quando temos um projeto maior, de um valor maior, a gente acaba, cada vereador dando um pouquinho, então é um momento bacana em que a gente pode colaborar com essas entidades todas. Vereador, e a experiência na Comissão de Constituição e Justiça da Casa? Essa tem sido a melhor experiência de todas. Apesar da comissão ali, nós só vermos, a nossa obrigação ali é ver se a lei ela
é constitucional, se ela é uma lei que tem que ser da Câmara de Vereadores ou do Executivo, a gente não deveria discutir ali o objeto. Mas ele acaba sempre vindo, né, à tona, a gente acaba conhecendo todos os projetos que a Casa tem, que os vereadores colocam e acaba conseguindo colaborar de alguma forma. Mas é assim, de uma importância e de uma responsabilidade muito grande. Isso, a gente sente isso no momento de ser o relator, no momento de fazer uma análise de um projeto, mas é muito bacana, tá? Nós temos uma CCJ hoje muito rápida, são 4 relatores, isso acaba ajudando também a cidade a evoluir, quando nós temos um relator só. Não é apenas um único olhar. Não é um único olhar, nós temos 4 olhares diferentes, isso dá uma dinâmica diferente para a CCJ. Nossa presidente também é uma presidente que quer ver a coisa funcionar, a agilidade é notável na nossa CCJ. Então ganha a Câmara, ganha o município, ganha os vereadores e deixamos um modelo aí para quem quiser se espelhar e ver como que uma CCJ aí pode ser ágil também. Pedro Moleri, muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco novamente aqui do programa. Eu que agradeço, Maurício. Sei que muitos outros virão, né? E quero voltar aqui sempre com novas leis e com novidades para que tornem a nossa cidade mais eficiente, uma cidade com uma infraestrutura que traga melhores serviços para todos nós de Itajaí. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!